fala programador, espero que todos vocês estejam bem e vamos a mais uma aula aí de Fast API com Python, certo? Então, nós paramos ali no tratamento de erros. O que acontece hoje quando eu faço a busca por um ID inexistente, um ID que não existe na minha base, eu estou tomando um erro 500. E isso é bem ruim, né? Porque não é um erro de servidor. Qual que é a diferença de um erro de servidor e um erro de cliente, né, nesse caso? É um erro que se o cliente muda o ID e ele me dá um ID correto, eu retorno para ele uma resposta correta. Então é um erro do cliente. O cliente está me enviando um ID que não existe. Um erro de servidor é um erro inesperado. É um erro que, não era para acontecer. E, assim, acontece, sim, o servidor está fora, tem um timeout, uma exceção não esperada, acontece, mas do lado do back-end, o pessoal de back-end sempre está trabalhando ali para que esses erros não aconteçam, né? Como? Tentando deixar o sistema mais disponível possível, tentando fazer a maior quantidade de tratativas de erro, abranger a maior quantidade de cenário de testes e tudo mais. Então, o que nós já sabemos que vai dar erro, nós vamos tratar, né? Então, por exemplo, eu sei que se a pessoa for buscar um ID que não existe, eu preciso retornar 404, que é o padrão do REST, que é 404 significa not found, ou simplesmente não encontrado. Tá bem? Então, vamos lá, bora começar a nossa brincadeira, tá? Bom, vocês já devem estar vendo a minha tela, certo? E aqui na minha tela, eu já estou com a documentação do próprio Fast API e como que é a parte de gerenciamento de erros, tá? Então, vamos tentar encaixar o que a documentação está nos dizendo aqui no nosso projeto atual. Bom, então, o que nós vamos fazer, tá? Eu já vou subir o meu projeto, aqui, selecionar o main, ou, né, eu procuro o meu arquivo main aqui e mando rodar, run main, ou debug, se eu quiser debugar. No caso aqui, por hora, eu vou só rodar. Olha lá. Eu vou abrir isso na mesma janela aqui, só para não ficar toda hora, né? Vai para uma janela, vai para outra, fica uma loucura isso. Então, onde que nós estamos recebendo o nosso erro, né? Eu já tenho aqui meu conta pagar e receber, certo? Se eu for até o meu banco de dados, lá ao banco de dados, eu tenho o meu conta a pagar e a receber. Esquemas, public, tables, contas a pagar e receber, data. Então, eu tenho o ID 1 e o ID 2. Se eu tentar recuperar o ID 1, vou executar, ele vai me dar um 200 e vai me retornar. Se eu tentar recuperar o ID 2, vai dar 200 e vai me retornar. E agora, se eu tentar recuperar o ID 3, olha lá, ele me deu 200 com null. Isso é bem ruim, né? Eu não quero um 200 com null ou um erro 500, caso ele não encontre, né? Então, aqui, por exemplo, se eu tentar atualizar um recurso de ID 3 e dar um execute lá, ele me deu 422, mas é porque ele está dando um erro de valor aqui, certo? Vou mandar um valor 100. Olha lá, erro 500. Então, quer dizer, eu também não quero deixar que aconteça erro 500 na atualização, tá? E aqui, na deleção, eu mandar também deletar um recurso que não existe, olha lá, eu também não quero que ocorra erro 500, certo? Então, nós vamos tratar esses erros. Como? Olhando aqui para a documentação. A primeira coisa que a documentação nos traz aqui é use HTTP exception, né? E aí, simples, nós podemos fazer realmente isso aqui, eu vou mostrar para vocês. Então, eu vou na minha rota, no meu roteador de contas a pagar e receber, vou fechar todo o resto. E aqui onde eu tenho obter conta, eu faço um query, eu tenho meu conta a pagar e receber, certo? E eu posso fazer simplesmente isso aqui, ó.
if conta a pagar e receber is none, certo? Se conta a pagar ou receber for none, então eu faço um raise HTTP exception. Código 404. Olha lá, detalhe, né? Item not found. Vamos rodar a aplicação de novo. Vamos aqui também, Swagger. E vamos agora ver o que acontece se eu tentar recuperar um ID que não existe. Olha lá, 404, o item not found. Então eu já fiz, de certa forma, a tratativa de erro. Só que o que eu precisaria fazer, né? Eu precisaria vir aqui no atualizar conta e fazer a mesma coisa, né? Na hora que eu fiz o query, se eu não encontrei, lanço o HTTP exception. Se eu não encontrei, lanço o HTTP exception. Ou ser mais inteligente e colocar tudo isso aqui aonde? Dentro de um método, né? Dentro de um método aqui ou uma função que me retorne o conta pagar e receber, e se ele não encontrar, essa função mesmo já lança a exceção. Bacana. Mas agora vamos pensar na arquitetura do nosso sistema, certo? Hoje aqui o nosso sistema ele tem o roteador, né, que é o nosso controller, e o roteador mesmo aqui já está usando o ORM, ele fala direto com o banco de dados. Mas eu poderia ter uma camada no meio, né? Uma camada de serviço, uma camada de utilitário e, por exemplo, essa camada de serviço poderia lançar a exceção. E é meio estranho uma camada de serviço lançar uma exceção do tipo HTTP. Porque quem é responsável por me retornar coisas da requisição é o controller, né? O meu roteador. Então, percebeu que fica estranho se lá, por exemplo, eu começar a adicionar várias camadas, né? Eu vou tentar exemplificar contexto aqui. Então, eu tenho o meu usuário, né? Vou até melhorar aqui. Eu tenho o meu cliente, que pode ser um front-end aqui, tá? Então, eu tenho o meu cliente que é um front-end em Angular, ou React, ou Vue, certo? Esse meu cliente ele vai fazer uma requisição para o meu back-end, certo? Para esse back-end aqui. Quando ele estiver fazendo uma requisição para o meu back-end, qual que é o ponto de entrada dele? O ponto de entrada é no meu roteador, certo? Então hoje na nossa arquitetura, o meu roteador ele fala com o banco de dados, com o modelo, certo? E o meu próprio roteador devolve as informações para o meu cliente. Então seria mais ou menos isso aqui, né? Acho que nessa direção fica melhor. O certo seria fazer o desenho de um gráfico bonitinho aqui, mas enfim. Certo? Então aqui o meu roteador recupera os dados. Vou com o mouse aqui para vocês entenderem. O meu cliente, que é o meu front-end Angular React Vue, chama o meu roteador, que também pode ser aqui um controller. Tá? Router é só porque eu segui o padrão ali que o pessoal do Fast API está chamando. Esse meu próprio roteador aciona o modelo, ele pega o que o modelo retornou, certo? Ele pega os dados do banco de dados e retorna para o meu cliente. Quando a nossa aplicação vai crescendo, é normal que algumas camadas sejam adicionadas. Então, se nós formos ali para o mundo do Java, nós temos o controller, aí depois do controller nós temos o service, aí depois do service nós temos o repository, e depois do repository que nós temos o modelo. Cada um com a sua responsabilidade. Seria muito estranho se aqui no repository, a hora que eu desse um find by ID, esse repository me lançasse, por exemplo, eu dei um find by ID de uma conta a pagar, e o repository vai lá e me lança um HTTP exception. Sendo que o repository nem fala com o meu cliente, ele nem entende de requisições HTTP. Então,
qual que é a melhor maneira de lidar com exceções? Se a gente continua ali na documentação aqui, ele fala de uma outra opção, certo? Que é essa aqui, ó. Custom Exception Handlers, que é o que nós vamos fazer agora. Porque esse Custom Exception Handler, o que acontece? Se eu der uma exceção de Not Found em qualquer camada da minha aplicação, esse gerenciador de exceção vai saber que eu preciso devolver um 404, tá? E como que nós vamos fazer isso? Simples, tá? Nós vamos criar uma exceção do tipo, uma exceção chamada Not Found. E lá no nosso projeto nós vamos começar a dar uma organizada melhor nele aqui, tá? Então, vamos lá. Contas a pagar, eu tenho modelos, os meus routers, o que é compartilhado, tá? E aqui dentro do compartilhado eu vou criar um novo Python file aqui chamado exceptions. Exceptions, tá? E aqui nos meus exceptions eu vou definir um class not found que estende de exception, tá bom? E vou dar um pass aqui por enquanto só para ele não ficar reclamando. Vamos voltar lá na documentação. Aí o que ele fala? Ele fala que nós precisamos fazer o init dela aqui, o self init name str self name, tá bem? E aí, o que mais que eu preciso fazer? Eu preciso adicionar aqui nas minhas exceções um exception handler para esse tipo de exceção. Então vamos lá. Vou aqui em exception, adicionar um exception. E esse app, né? Da onde que vem esse app? Esse app vem lá do nosso main. Cadê o nosso main aqui? Tá vendo aqui a aplicação? App, nós vamos importar ele aqui em exceptions, tá? Então, app que vem lá do nosso main. Aí eu estou falando que eu estou criando um exception handler para minha exceção not found. Request é do tipo request. Aqui vamos dar uma olhada de onde ele importa. Request vem do Fast API. Ó, se ele não estiver achando o request do Fast API, nós vamos importar na mão, não tem problema, tá? From Fast API import request. E aqui eu sei que não é unicorn exception, né? É not found. Ok? E quando eu tiver exceção, eu vou retornar um JSON response, né? E da onde é o JSON response? Ó? Do Fast API responses, né? Então, from Fast API ponto responses import JSON response. O status code aqui vai ser 404. E a mensagem vai ser ops, né? Eu acho que ops aqui nesse caso didático pode ser, não tem importância. Mas nós vamos falar, ops, xname not found, né? Ok? Feito isso, o que eu preciso fazer? Aqui no meu contas a pagar e receber router, o que eu preciso fazer? Eu preciso, ao invés de fazer um raise HTTP exception, eu vou fazer um raise not found. Certo? Raise not found. E aqui eu vou dizer o que não foi encontrado. Conta a pagar e receber. Agora vamos só melhorar, né? Ops. Aí vamos deixar em português, porque senão fica metade em português, metade em inglês. Não encontrado. Ou não encontrado. Assim também. E vamos ver se isso é o suficiente, tá? Olha lá. Ele falou que o contas a pagar e receber routers não tem o atributo router. Isso aqui, galera, é bem provável porque nós estamos com algum problema de dependência circular, né? Nesse caso. O que acontece? Eu estou usando a exception aqui, certo? E eu estou chamando, importando main. E aqui no contas a pagar e receber eu estou importando exception.
E no main, de uma forma ou outra, eu importo esse cara. Então eu importo esse porque eu faço um include router aqui. Eu tenho um problema de dependência circular, tá? Como que eu posso, tá, resolver isso? Eu posso tirar esse app exception handler daqui, tá bem? Para ficar mais fácil por hora, eu posso simplesmente adicionar esse app exception handler aqui. Vamos ver se isso melhora. Vou colocar os meus imports também aqui no main. Então, Ctrl Alt A, Ctrl Alt L ali para organizar. Também. Agora eu preciso importar o not found. E vamos ver se nossa aplicação pelo menos sobe. Pronto, nossa aplicação realmente não subiu. Por que a nossa aplicação não subiu? Vamos ver. Pronto. Olhando aqui, por que nossa aplicação não subiu? Eu esqueci de apagar os imports e aí ele continua ainda tendo problema de import circular, né? Pronto, resolvi, nossa aplicação subiu. E agora o que eu quero? Eu quero que ao tentar buscar uma conta apagar e receber, dê not found. Vamos lá no nosso Swagger. Certo? Então aqui no get eu quero que ele dê not found. 3. 400, ops, conta apagar e receber não encontrado. Então tá funcionando, tá? E como que nós podemos melhorar isso aqui, certo? Como que nós podemos melhorar ainda mais os exceptions handler para que, né, as exceções fiquem em um arquivo e o handler que está aqui no main fique em outro, certo? Então eu posso vir aqui no shared mesmo, criar um Python file que vai chamar exceptions handler, certo? Esse arquivo exceptions handler, ele vai ter a definição do handler aqui dentro dele. Ele que vai importar o app aqui para dentro dele. Ele vai importar também o not found. Ele vai importar o request. O request ele não quer vir de jeito nenhum, né? Do Fast API, não tem problema, nós vamos trazer ele na mão. E o JSON Response também é do Fast API. Tem que tomar cuidado com os imports. Se fizer import errado, as coisas podem até funcionar por um tempo e depois parar de funcionar. E vamos ver se agora com esse nosso refactor as coisas continuam funcionando. Continuam, porque agora eu não tenho mais aquela dependência circular. Atualizar o projeto. Tryout 3. Oh, internal server error. Que bom, né? Então tá dando erro aí. Vamos ver o que aconteceu. Tá. Ele falou que foi raised aqui, só que o exception handler não inicializou, né? De alguma forma aqui, ele não conseguiu adicionar isso ao nosso app. E vamos ver aí o que mais que a gente pode fazer para melhorar isso. Bom, quando nós estamos aqui seguindo a documentação, né, do Fast API, nós nos deparamos com um problema ali, que eu estou adicionando uma exceção, mas estou tendo um problema, né? E o que eu posso fazer para resolver esse problema? Vamos lá, vamos pensar. O que está acontecendo? Eu subi a minha aplicação novamente com as modificações que eu fiz, mas quando eu tento chamar com o código 3, ele deveria dar 404 e está dando 500. Por quê? Porque eu fui lá, criei um exception handler e um arquivo para ficar com as classes e um arquivo para ficar com os gerenciadores de exceção. Qual que é o problema disso? Esse arquivo, em momento algum, está sendo inicializado pela aplicação, certo? A aplicação não está subindo esse arquivo. Por quê? Porque eu não fiz o import dela lá no main. Só que aí, de novo,
Se eu fizer o import dela no main, o que vai acontecer? O main está importando ela está importando o main. Aí nós temos um problema de dependência circular no Python e isso não funciona. E aí, como que nós podemos resolver isso? Tá? Tem uma outra forma, tá bom? Que é essa aqui, App Add Exception Handler, tá bom? Que é muito parecido, inclusive, quando nós estamos lá no main e precisamos adicionar rotas, certo? Então, quando eu volto aqui para a documentação do Fast API, eu percebo que do jeito que está na documentação está funcionando porque está tudo no mesmo arquivo. Mas quando eu estou separando isso, eu preciso de não ter o problema das dependências circulares, certo? Então, como que eu posso fazer? Posso vir aqui e falar assim, add exception handler, tá bom? E falo qual que é a classe que eu quero adicionar. Então, eu quero a classe notFound. E para a classe notFound, qual que é a função? Né? O nome da função aqui é unicorn. Não, unicorn não, é notFound. Exception handler, ok? Acho que notFound, inclusive, é separado. E eu vou pegar esse carinha e vou dizer que é notFound exception handler. Lembra, né? Olha bem aqui na nossa resposta aqui no GitHub, né? Que eu estou passando uma referência para a função. E eu não estou chamando a função. Então temos que tomar cuidado com isso aqui. Então estou simplesmente passando uma referência para a função. Certo? Feito isso, eu volto aqui no Exception Handler, arranco isso daqui. Não tenho mais o main ali, certo? Aqui, ele realmente recebe um objeto do tipo request, mas como eu não estou usando esse objeto, eu posso simplesmente passar um underline aqui. O que ele está reclamando? Para remover não usado, mas eu não posso remover, porque quem vai passar esse cara aqui é o framework, então eu não posso remover. Enfim. Enfim, queria só deixar mais bonito, mas ele não quer ficar mais bonito, eu não vou me preocupar com isso agora. E pronto, dessa forma subiu, né? Eu tenho minha exceção, notFound. E aí, quando eu rodar agora apontando para o 3, parando 404. E aí, professor, já resolveu o put? Se eu fizer um put ali no 3, vai dar certo? Vamos ver? Claro que não, né? Em momento algum eu fiz o código para dar certo. Então, como que nós podemos fazer isso aqui dar certo? Lá no meu router, o que eu tenho em comum em todos os métodos? Ó, se eu der um Ctrl+C, Ctrl+F aqui para pesquisar, olha lá. Eu tenho isso no obter conta, no atualizar conta, e eu também tenho isso no excluir conta, que o nome da variável está diferente. Aliás, não está com o tipo. Então, por isso que ele não achou. E o que eu posso fazer aqui? Eu posso simplesmente fazer um def find, aliás, busca conta por ID, certo? Onde eu recebo o ID da conta a pagar e receber, que é do tipo int, e eu retorno um objeto do tipo conta a pagar e receber. E o que eu vou fazer? Vou fazer isso aqui. Conta a pagar e receber. Esse cara aqui eu tenho que passar um db session para ele. Certo? db session. Conta a pagar e receber. E aí eu faço a tratativa que eu fiz lá em cima, no obter conta por ID. Então nosso código está ficando remendado. Ó. Por que nosso código está ficando remendado? Porque nós estamos refatorando ele. Certo? E aqui embaixo, se tudo der certo, eu retorno conta pagar e receber. Só que agora veja bem, no delete eu preciso recuperar o conta pagar e receber, né? Então, conta pagar e receber vai receber um buscar conta por ID, onde eu passo o ID da conta e o DB. Certo? Aqui, ó, a mesma coisa.
Opa! Certo? Aqui, ó, no obter conta por ID, a mesma coisa. E olha que legal, né? Aqui eu nem preciso salvar ele, né? Posso já direto retornar. Dei uma formatada e agora vamos lá. Rodando de novo. Se eu tentar buscar o número 3 aqui, olha lá, not found, fazer um put, né? Se eu tentar também deletar o número 3, olha lá, not found. E se eu tentar fazer um get, olha lá, not found. Então, not found funcionando. Coisas importantes, minha aplicação está funcionando. Mas será que eu quebrei algum teste? Então, muito importante, né? Botão direito ali, mandar rodar os testes. Os 9 testes passaram. E qual que é o teste que eu deveria escrever agora? Agora eu tenho que fazer o seguinte. Eu tenho que escrever um teste novo, certo? Teste integrado. Então, vamos lá. Deve listar contas a pagar e receber. Deve pegar por ID. Certo? Então, vou fazer o seguinte. Teste deve retornar não encontrado para ID não existente. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu nem vou fazer um post aqui. Eu posso estar com a minha base zerada, certo? Se eu pedir para buscar aqui o ID 100, por exemplo, não é para ter esse ID na minha base de dados. Então, meu status code aqui nesse caso, tem que dar 404. E vamos ver aqui se os nossos testes continuam rodando. Pronto, ó, que beleza, funcionou, né? Isso é legal quando funciona. E agora, deve criar a conta pagar e receber. Teste, deve atualizar conta pagar e receber, né? Então, deve retornar não encontrado para ID não existente na atualização. Então, aqui, ó, deve atualizar. Deve retornar não encontrado para ID não existente na atualização. Então, vamos lá, mesma coisa, né? Eu vou mandar um response put aqui com um ID 100, porque nós sabemos que não tem ID 100, tá bem? Meu banco de dados está zerado, não tem ID 100. Simples assim. E aonde que tá, né? Aqui, pronto. ID 100. Aqui qualquer coisa e eu sei que tem que dar 404. E a mesma coisa pro delete. Deve retornar não encontrado para ID existente na remocão. Certo? Aqui na remocão, delete. Teste deve remover conta pagar e receber, tá? Vou dar um delete. No delete eu não preciso de passar um body, lembra, né? E olha lá, tem que dar 404. E agora se eu rodar os meus testes, run. Pronto, todos os testes passando. Como que eu tenho certeza se esses testes estão passando? Simples. É só eu vir aqui e comentar essa linha. E vamos rodar os testes de novo. Eu comentei as 2 linhas responsáveis por lançar a minha sessão. Então agora vai dar 500 e os meus testes eu tenho que quebrar 3 testes. Olha lá que lindo. 3 testes quebraram. Quer dizer que o que nós fizemos funciona. Tão bom quando as coisas funcionam. Então, para a questão de exceção e exception handler, essa é a prática que nós devemos adotar. E claro, existem outras milhares de maneiras de fazer isso. Você consegue fazer daquela forma que o próprio Fast API fala, né? Para você colocar
o, o app, desde que você mantenha... Cadê? Cadê? Aqui. Você consegue fazer isso desde que você mantenha esse cara lá dentro do seu main, e aí o seu main vai ficar com vários handlers aqui dentro. Eu acho isso ruim, na minha opinião. Mas existem maneiras de fazer isso de forma diferente. Essa é a maneira que eu estou habituado a fazer e que funciona muito bem, tá? Para a parte de... Deixa eu voltar aqui para olhar para vocês. Bom, para a parte de gerenciamento de exceção é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e que não tenham muitas dúvidas, porque é bem complexo mesmo entender isso. Às vezes parece mais fácil você fazer um if no controller e retornar um 404. Só que para uma aplicação muito grande, que vão ter vários modelos ali, ou várias exceções, ou várias regras, é meio complicado você vai ficar trazendo o erro, por exemplo, deu um erro no banco. A camada que recuperou isso do banco, seja um DAO, um repository, vai levar para a camada de serviço. A camada de serviço pode levar aquilo para uma camada de utilitário. A camada de utilitário vai subir aquilo, voltar para outro serviço que vai levar para o controller. Então, você tem que ficar tratando o erro até chegar no controlador, para o controlador saber que aquilo está null, né? Que não tem, que é none, que é null, e retornar um 404. E eu acho que é difícil fazer desse jeito, né? Aí tem muita gente que defende, fala, não devemos usar a exceção para fazer tratamento de erros dessa forma, né? Porque exceção onera, é custoso. Aí vamos lá, uma exceção é uma exceção. Ela não é para acontecer sempre. Se ela é custosa, tudo bem, porque ela acontece de vez em quando. Agora, se a exceção virar regra, aí nós temos que pensar em como mudar isso, certo? Mas a exceção vai acontecer de vez em quando. Então, não é um 404, uma exception que vai degradar a performance do seu serviço, tá bem? Por hoje é isso. Espero que vocês gostem e se divirtam aí, tá bem? Obrigado, turma. Até mais.